sejam todos bem-vindos para a realização de mais um vídeo da coletânea do projeto de extensão intitulado Epistemologias do Sul e Cultura Jurídica, Teorias e Metodologias. O projeto ele é promovido pela Extensão e Programa de Pós-Graduação em Direito da UNOESC, especificamente pelo Grupo de Pesquisa Interculturalidade, Identidade de Gênero e Personalidade. Pelo programa também da pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal da Fronteira Sul, pelo programa de pós-graduação em Educação também da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Este programa ele é organizado por docentes e discentes com a coordenação da doutora Thais Janaína Benjanovics. Eu, Emily Linhares, doutoranda em Direito pelo programa de pós-graduação da UNOESC, estarei direcionando o diálogo de hoje. Desde já eu agradeço as pessoas que atuaram nas atividades de assistência conosco e em prosseguimento desse projeto de extensão. Nesse momento, eu convido com muita alegria o professor Vitor Grotti para utilizar a palavra para apresentação pessoal e explanar um pouco sobre a sua pesquisa, que aborda sobre repressão estatal, discurso e também sobre a legitimação da letalidade policial. Com a palavra, professor. Obrigado, Emily. Bom, gostaria de agradecer o convite, por essa importância aí, por dar importância de expormos aí a nossa, não só a nossa trajetória, né, mas também como a nossa linha, a nossa pesquisa aí, que, como vocês verão, não é fácil, né, de realizá-la, inclusive aqui no Brasil. Antes, então, como uma divisão, eu gostaria de expor, primeiramente, um pouco ali da trajetória, tudo o que foi passado, porque essa trajetória reflete muito no meu interesse acadêmico, digamos assim, e no meu interesse, inclusive, pelo tema, né? Então, eu também sou formado em Direito, eu me formei em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no ano de 2012, no comecinho. Aí, logo em 2013, eu fui aprovado no concurso de delegado de polícia do estado do Paraná. E fui chamado somente no ano de 2016. E com esse chamamento, né, eu acabei, indo trabalhar como primeira delegacia na cidade de Palmas, que é perto, inclusive, aí de Chapecó, né? Lá eu pude atuar por 2 anos. E no meio dessa atuação, né, o que para mim foi essencial, importantíssima, foi aí que começou a despertar meu interesse por algumas questões sensíveis, né? Que, assim, algumas questões do nosso cotidiano policial que, a princípio, ali demandava de mim uma necessidade de querer compreender melhor essas relações, né? As relações que perpassavam pela polícia, pelos policiais, para que servia a polícia e etc., né? Então foi através dessas inquietudes, digamos assim, que eu acabei indo me especializar em criminologia e direito penal no Instituto de Criminologia e Política Criminal do ICPC, né? Do professor Dr. Juarez Cirino dos Santos. E lá eu tive contato aí, o meu primeiro contato com a criminologia radical. E aí foi para mim, foi o início de algumas respostas, né? O início de algumas respostas para perguntas que eu tinha, né? Especialmente funções do que a gente chama aí costumeiramente de sistema de justiça criminal, funções ocultas e funções declaradas e ocultas, né? Para que servia, então, a polícia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, enfim, porque tudo estava criado e da forma pela qual estava criado, né? E aí, diante disso, né, finalizando, inclusive, a pós-graduação, eu resolvi ali me aventurar, digamos assim, em uma
outra área que não seria bem outra área, né? Que é a sociologia. Eu achei assim que a sociologia, para mim, ela me ofereceria, inclusive, maiores, não digo ferramentas, né? Mas ofereceria outras teorias que a gente também não vê na, na criminologia, né? Inclusive, uma crítica que se faz à criminologia é justamente essa falta de análise sobre o Estado, né? Essa crítica que quem faz, inclusive, é o Neucleus, Mark Neucleus. E aí, diante disso, né, depois estudar bastante, porque como a minha formação não é sociologia, e diga-se de passagem, o único zero que eu tirei na minha vida na graduação foi em sociologia, né? Ou seja, eu tinha uma dificuldade com sociologia. É, Aí eu, enfim, estudei bastante e acabei, então, entrando no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, em Sociologia. E aí, um tema que também sempre me chamou a atenção foi justamente a letalidade policial, né? A repressão que a gente chama no núcleo de estudos que eu participo, o núcleo de estudos sobre capitalismo e contestação social, Nexo, que a gente chama de repressão estatal letal, né? Até porque o termo letalidade policial, ele pode, a depender de como ele é usado, ele pode isolar algumas relações que, para o nosso ver, são fundamentais na compreensão desse fenômeno. Então, já com essa proposta de estudar a letalidade policial, tendo em vista, inclusive, né, que o nosso estado, o Brasil, ele é o país que mais mata, né, através de sua polícia no mundo. Então, só no passado foram 6.000 e mais de 6.000 mortes. Não me recordo aqui o número exato. Aí a minha intenção foi tentar compreender como o Estado, né, ele lidava com essas situações. Em que sentido? Justamente pela ausência, né, de qualquer responsabilização, não só do policial, mas também do próprio Estado, né? Ou seja, como é que ele regularizava toda essa quantidade de mortes que ele mesmo produzia. Afinal, são 6.000 mortes. Isso, não sei, dá cerca de 20 homicídios por dia. Isso é muito, né? Então, o Estado ele tem que agir de alguma forma para tentar regularizar isso, né? Para tentar legitimar todas essas ações. E aqui é bom até fazer uma ressalva, né? Sem querer entrar em bem e o mal e o certo e errado, na verdade, assim, a análise que proposta, né, era justamente tentar analisar o, como o Estado, através, né, da criação do discurso, regularizaria essas milhares de mortes, né? Então, sem ser maniqueísta, até porque não tem condições, pela pesquisa, pelo método que a gente propôs, averiguar se havia, assim, uma execução, se foi de fato legítima defesa ou se não foi. Então, essa discussão não foi posta, né, em xeque ali, digamos assim. Então, aí, diante disso, né, eu consegui até mesmo acesso, como pesquisador, a alguns processos da cidade de Curitiba. E lá, com esses acessos, são cerca de 35 processos, eu acabei analisando o discurso. Como o discurso é criado pela polícia, que vai buscar regularizar, legitimar todas essas mortes, né? Então, assim, são diversos recursos discursivos que se usam durante o inquérito policial, procedimento investigativo, que vai tentar demonstrar que, de fato, a ação policial foi legítima defesa, em legítima defesa, que é o argumento jurídico que se usa aí por excelência, né, para tentar legitimar, que consegue, inclusive, legitimar na grande maioria das vezes, né? Mas o mais interessante, Emily, é que além, né, de buscar analisar essa questão, é, da forma, enfim, que foi feita pelo discurso, não é, de fato,
um trabalho inédito, altos autores também que trabalharam com isso, como Orlando Zacconi, Michel Misse, outros autores que trabalharam com essa temática. Mas o que me chamou a atenção, porque além, né, dessa constatação, eu necessitava, assim, de algumas respostas a mais, né? É, ou seja, por que que o Estado faz isso, né? Ou seja, não, para mim não bastava somente analisar como o Estado regulariza, mas em que contexto em que a gente estamos vivendo, com que, por que que o Estado age da forma que age, né? Então, por isso, assim, o meu contato, até mesmo com a teoria marxista, ela foi essencial para me dar ali algumas respostas, né? Claro, a crítica, tudo é criticável, inclusive na academia critica bastante essa corrente, mas ela me ofereceu uma visão que até então eu não tinha tido contato, né? Porque, assim, muito se fala da teoria marxista pelos outros, né? Mas Marx por Marx fala-se pouco, né? Então se fala-se Marx através de um autor, Marx através de outro, mas aí quando você vai estudar Marx a fundo, você percebe que que há interpretações pessoais da teoria marxista que, na verdade, até mesmo foge um pouco, né, da própria teoria marxista, né? E assim, esse contato, né, digamos assim, com o autor em si, e é claro, o autor que faleceu, né, em 1873, salvo engano, é, pegou o capitalismo até uma fase, né? Até a sua primeira fase ali de acumulação, mas isso não significa que a gente não consegue, a partir dele, fazer interpretações do como ocorre hoje, né? Tanto é que a própria noção de acumulação de capital e etc., isso contribui para que a gente consiga compreender a contemporaneidade. Então, assim, compreender a letalidade nesse contexto, né, é fundamental. E qual que seria, então, o contexto, né, ó, entre aspas, assim, o que que o período, a nossa sociedade atual, com as características que tem, contribui para essa compreensão? E aí, a gente vai perceber, né, que as características, assim, o capitalismo tem periodizações, né? Então, a cada período ele se apresenta de uma determinada forma. E dos anos 70 para cá, final dos anos 70 para cá, início, desenvolver nos países aí de capitalismo central, no nosso caso no Brasil, a partir dos anos 80, a gente vai percebendo que o Estado ele começa a passar por mudanças, né? Tanto é que no direito a gente fala bastante do welfare state, estado de bem-estar social, né? E esse welfare state, que a gente nunca vivenciou, diga-se de passagem, no Brasil, né? Mais nos países de capitalismo central, Estados Unidos e Europa, mas aqui aquela ansiedade, né, pelo desenvolvimento, aquele pensamento cepalino de que precisamos desenvolver e etc. Isso daí já foi tudo deixado de lado a partir dos anos 80 e incluir e migrar, né, digamos assim, e mudar a sua forma para o Estado neoliberal. E isso para mim foi uma interpretação que me ajudou bastante, né? Compreender esse fenômeno dentro do capitalismo mundial, como o Estado mudou e como o Estado que se configurou neoliberal, né, com determinadas características ali, por exemplo, uma ampla liberdade de circulação do capital, né, como a gente vê hoje, inclusive essas reproduções, né, de ideologias meritocráticas, que o Estado não tem que se intervir na economia e etc, e dentre outras questões, mas principalmente no seu braço armado, né, no seu aparato repressivo. E se a gente for ver, Emily, é, toda a história do Brasil, do Estado brasileiro neoliberal, ele vai passar por um acréscimo repressivo. Ou seja, se a gente for ver lá nos anos 90, quem foi o responsável por consolidar
no Brasil, né, o liberalismo, né, deixar estável, foi o Fernando Henrique Cardoso, né, através do seu governo, a gente vai perceber que já naquele governo, o Estado repressivo, né, o aparato repressivo, ele começa em uma crescente. Então, por exemplo, a criação das guardas municipais, né, e todo o poder já que se dá a ela, né, enfim, aí passa, muda o século, inclusive no próprio governo do PT, começando ali com Lula, aumenta-se também o aparato repressivo, e aí você percebe o encarceramento em massa, que começou com lá na década de 80, mas foi mais intensificado na década de 90, né? Além do encarceramento em massa, é, conferir amplos poderes de polícia a diversas instituições da segurança pública. Recentemente, inclusive, a gente já tem aí até uma PEC, proposta de emenda à Constituição, tentando conferir às guardas municipais o título de polícia, sendo que no governo passado de Bolsonaro, né, isso aconteceu com a Polícia Penal, que antes não era polícia, era um departamento penitenciário, agora tem poder de polícia. Então, assim, toda essa trajetória, né, seja através da ampliação das polícias, seja através da ampliação do poder de punir do Estado, digamos assim, né, é, e outras características, também pelo poder judiciário e Ministério Público, a gente consegue perceber, então, essa hipertrofia repressiva, né? E a partir, então, de compreender todo esse processo, né, que independe de governo, ou seja, entra governo, sai governo, esse processo ele vai continuar, é, a gente consegue compreender, então, o porquê que o Brasil vem apresentando essa escalada repressiva, essa escalada no número de mortes, por exemplo, que é o número de homicídios que a polícia produz, né? Então, assim, e agora, né, tendo em vista tudo isso, todo esse aparato, essa teoria que a gente vai se aprofundando e sempre a gente tem necessidade de estar pesquisando, afinal nunca é suficiente, né? A gente sempre tem que estar pesquisando e se aprofundando na teoria, etc. Avancei, né? Terminei o mestrado, produzi, né, o livro, consegui publicar a minha dissertação através ali da publicação do livro Repressão Estatal e Discurso, uma análise da a legitimação da letalidade policial em Curitiba, em 2 anos específicos, porque eram os anos mais próximos e que eu conseguiria ter mais acesso a mais informações. E agora, né, partir também para o doutorado, e eu estou aqui, inclusive, na Argentina, pesquisando como se deu a repressão aqui entre 2003 e 2015, né? Que é o que a gente chama de repressão preventiva. A gente divide só de forma rápida, né? A gente divide ali a repressão estatal, nessa parte da policial, em duas frentes. Uma que é a contra-insurgente, que é aquela direcionada a movimentos sociais, quando há ali uma organização que busca pelos seus direitos, né? Então, isso a gente consegue ver, por exemplo, esse tipo de repressão ser efetivada nos protestos, como aconteceu no caso do Brasil aí com os professores em 2015, salvo engano, na cidade de Curitiba, que foram duramente reprimidos, né, pela polícia paranaense. E também tem a outra vertente, que é o que eu pretendo desenvolver no doutorado, que é a ideia de repressão preventiva. Que a repressão preventiva nada mais é que o quê? A fim, né, de regularizar essa sociabilidade, essa sociedade capitalista, é necessário, então, que a polícia ela atue de forma a disciplinar todos, de fato, para as classes, né, inferiores, as classes desprivilegiadas, esse aparato repressivo, com essa ideia de controle social e disciplinamento, né, em termos gerais, assim. Então, a gente vai estar avançando nesse sentido, inclusive o grupo de estudos nosso também tem essas frentes que estuda tecnologia, no emprego o emprego da tecnologia pelo Estado,
com esses fins, né? E, e basicamente é isso, Emily. Obrigada, professor. Eu estava aqui olhando um pouco a obra do professor, estou acompanhada dela, e eu gostaria que o professor comentasse um pouco mais sobre o discurso investigativo, sobre a escola de polícia, o que o professor constatou durante a sua pesquisa. Claro. Bom, começando então pela escola de polícia. A escola de polícia, na verdade, ela serve como uma espécie de formatação, né, ideológica ali dos alunos, né, dos policiais que foram contratados é, e que vão ser policiais depois de serem formados, né? E aí o que acontece é que é nesse período em que a escola passa ali os seus valores, a instituição passa os seus valores, algumas questões burocráticas também, como funciona a instituição e etc., né? Mas é ali que se reforça, inclusive, reforça e reproduz algumas crenças, né? Algumas ideologias, inclusive. A da repressão é evidente, né? Por ser justamente um aparato repressivo, e a gente não tem como negar isso, a polícia é uma instituição repressora, violenta, eu acho que não tem ninguém que fale ao contrário, né? Isso vai se verificar na própria escola de polícia, né? Essa reprodução da violência, né? E sobre o discurso, Emily, que foi inclusive, né, o objeto ali, foi onde eu parti a minha análise, né? O que é importante a gente entender do discurso? É que o discurso, ele serve em uma rede de interações, digamos assim, né? Por exemplo, a gente está aqui conversando, e eu vou tentar te transmitir uma mensagem, sabendo que você vai compreendê-la de uma ou determinada forma. E aí, é claro, aqui evidencia os meus valores, o discurso tem tudo isso, né? Tem valores, tem crenças, tem relações sociais que perpassam por isso. Então, por exemplo, no caso da polícia que cria um discurso da legítima defesa, ela vai criar utilizando os recursos possíveis, né, ter em vista as expectativas de interpretação do Ministério Público e do Poder Judiciário, porque a ideia é regularizar, legitimar essas mortes, esses homicídios que foram causados pela própria polícia. Então, de nada adiantaria eu escrever algo, narrar uma história, enfim, o fato que aconteceu, se eu não compreendesse que esse discurso ele vai ser endereçado para alguém, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, e se eu não compreendesse como esses órgãos, como essas, que são, na verdade, são órgãos, mas são pessoas em concreto, né? Como essas pessoas compreendem determinados fenômenos, né? E aí, é claro, se eu produzo algo tendo em vista, se eu, como polícia, produzo algo tendo em vista as expectativas de interpretação deles, o que eles interpretam também produz efeito na gente, digo, na polícia, né? E diante dessa produção, é uma interação, você percebe toda uma interação. E o que acontece é o quê? O que foi verificado? Que a defesa da propriedade privada, né, nesses casos aí de letalidade policial, inclusive é um dos principais argumentos que serve para justificar a letalidade policial, a ação policial letal. Ou seja, se a pessoa que foi morta pela polícia, ela tinha de alguma forma vinculação com algum delito anterior, como um furto, inclusive, que não tem emprego de violência, isso acaba se tornando até mesmo um fato principal na investigação do homicídio, em que a criminalização do morto, ela serve justamente para legitimar a ação policial. Então, daí a importância da análise do discurso, mas não a análise do discurso formal, né? Entender somente as palavras, etc., mas entender que no discurso, por ser inclusive uma interação entre pessoas concretas, também que elas possuem seus valores, seus respectivos valores, e vão reproduzir as, a sociabilidade, né? Que a gente pode dizer assim, as características de uma sociedade específica, que no nosso caso é a capitalista.
com essas características contemporâneas aí que a gente viu brevemente. O que acontece, e assim, a gente tem aquela máxima, aquela ideia de que bandido bom é bandido morto. E essa ideia, por óbvio, não é uma exclusividade da polícia, do policial, né? Mas, ou seja, é de uma grande parcela da, da sociedade, né? E isso daí perpassa diversas classes sociais, né? E não somente, por exemplo, a burguesia, isso vai junto com a classe operária, com a burocracia, com a intelectualidade, etc., né? Então, essa ideia é reforçada, inclusive, no próprio policial. Afinal, o policial, ele é trazido, né, para ser policial dessa sociedade, né, que inclusive defende ali a propriedade privada. E o que acontece é que justamente vai ter essa reprodução e em determinados batalhões isso fica mais evidente, né? Fica mais evidente que a morte, o homicídio por ele produzido, foi algo bom para a sociedade, né? Teve um pesquisador, um canadense, salvo engano, que se chama Daniel Willis, ele foi pesquisar a letalidade, não foi exatamente a letalidade policial em São Paulo, mas foi buscar compreender como a letalidade lá caiu tanto, né? Em um trecho do seu livro, ele fala justamente dessa questão, né? Ou seja, se a pessoa que morreu é morta, ele chama o livro dele de Killing Consensus, que seria uma forma de, eu não sei como seria a tradução, tipo, matando o consenso, né? Ele sustenta que, então, lá na Polícia de São Paulo, tem uma espécie de consenso entre a polícia e os bandidos, que não é que isso que fez, né, baixar ali a letalidade. Mas num determinado momento ali da sua pesquisa, da exposição da sua pesquisa, ele vai falar justamente isso, né, que se a polícia mata alguém, que seria considerado então bandido, isso é visto como algo positivo para a sociedade, né? Pelos próprios policiais. E na verdade, nada mais é do que a própria reprodução do que a gente já crê aqui sem ser policial mesmo, né? E claro, aí a gente teria que entrar na análise por que se produz isso, né? Que acho que aí foge o nosso tempo. Obrigada, professor. Então, eu agradeço a participação do professor Vitor Grotti, que nos brindou com essa fala magnífica que representa a importância de nos atentarmos aos discursos proferidos nos episódios de atuação do Estado, né, por meio da ação policial, em casos em que a vida das pessoas e dos policiais são expostos aos riscos, né, além daquelas muitas que já foram perdidas pela repressão estatal letal. Então, finalizando, hoje, agradeço novamente ao professor Vitor e a todos pela parceria, pela companhia, pela aceitação da nossa proposta. Oxalá teremos futuramente o professor Vitor presencialmente para mais diálogos tão necessários, né, dentro e fora da academia. Eu não sei se o professor gostaria de se despedir. Claro, Emily, agradeço, né, mais uma vez ali o convite. Sabe que se tivermos a oportunidade, se tiver algum convite presencial, já estou dando meu aceite aqui de antemão. E só deixar uma mensagem final. Esse é um curso basicamente para estudantes de direito, né? Graduação e pós-graduação, né? Para mim, talvez um recado, né? Uma mensagem. Não tem como você se formar, compreender ali o que se passa, claro, sem compreender a sociedade que vive, né, que a gente vive, porque isso te oferece elementos para compreender diversas questões. Mas, além disso, a análise do discurso é fundamental para todo e qualquer estudante não só de direito, mas de todas as áreas, né? Você compreender como se cria, como se desenvolve ali um discurso, as finalidades, entre outras questões, né? Então, assim, se eu pudesse deixar um recado, ah, duas, duas, duas indicações. Estudem a sociedade que você vive, né? E sua periodicidade, e também o discurso.
Obrigada, professor. Então, um abraço forte a todos, ao professor, e certamente terá o convite para uma fala presencial. Um Obrigado, Lu. abraço, Um abraço. obrigada e até a próxima.